elaboração de roteiros, material didático e atividades para educação básica. Algumas experiências adicionais, isso porque nós já começamos esse tema na aula anterior, que foi gravada no formato de videoaula, screencast, e eu disponibilizei para vocês no Classroom. Hoje são algumas experiências adicionais e a apresentação do roteiro da atividade. Nossos objetivos com essa aula são conhecer possíveis recursos didáticos e metodologias diversificadas que têm embasamento nos modelos teóricos estudados. Essas questões é importante entender, nós podemos trabalhar com recursos didáticos e com metodologias. As metodologias, elas fazem uso de diferentes recursos didáticos. Mas o importante, no nosso caso aqui dentro da disciplina, é não apenas fazer o uso de recursos didáticos e metodologias diversificadas, mas tendo o embasamento nos modelos teóricos que nós estudamos, já que a própria teoria da psicologia da educação nos ensina que é necessário fazer uso da teoria para uma prática bem circunstanciada e mais equilibrada, mais condizente com as necessidades dos alunos. Para tanto, nosso segundo objetivo é refletir sobre essa elaboração de roteiros, de material didático e atividades para a educação básica, mas uma elaboração que permita ver realmente a construção de conhecimento pelos alunos, porque é o que essa teoria quer mostrar e promover. E o terceiro ponto, ele é algo que começa a partir de agora, ou alguns talvez já tenham até começado, eu não sei como vocês estão, né, com relação a esse trabalho final, mas é elaborar recursos para a educação inclusiva, a partir da aplicação dos modelos teóricos de ensino-aprendizagem. Aqui o termo educação inclusiva, nós também estivemos trabalhando juntos na exposição do Padlet, alguns de vocês escolheram esse tema. Educação inclusiva, uma educação que é aberta para todos e que contempla as necessidades diferentes dos alunos. E por isso nós estamos pensando aqui em elaboração de recursos para uma educação inclusiva e que venha realmente permitir que os alunos consigam construir conhecimento a partir daquilo que oferecemos para eles. Eu organizei essa aula assim, tem uma introdução, as experiências adicionais em si. Na aula anterior, eu coloquei algumas experiências. Lá estava aquele uso de literatura para contar histórias nas aulas. Eu também apresentei o podcast, o uso de podcast, as sequências didáticas. E aqui nós vamos falar sobre essas experiências adicionais, são a abordagem CTS, Ciência, Tecnologia, Sociedade, o ensino por investigação e Piaget nas séries iniciais. É um experimento interessante que corrobora realmente com aquilo que ele mostra na sua teoria. Aí, depois que eu apresentar essas experiências, indo em direção à finalização com as considerações finais e a apresentação do roteiro da atividade, eu vou passar pelo planejamento pedagógico, que é exatamente para traçar algumas ideias do que é importante vocês considerarem na construção dessa atividade, que está no roteiro, que vai ser aqui apresentado, vocês já têm ele em mãos. Então, vamos começar com as ideias introdutórias. Aqui a gente revisa algumas coisas que nós já estudamos. Lembrando, né, que Vygotsky
ele ressalta a importância do papel do professor na construção de um novo conhecimento. Lembram? Da zona de desenvolvimento real, da zona de desenvolvimento potencial, e entre elas há uma zona de desenvolvimento proximal. É desenvolvimento real aquilo que o aluno consegue estudar ele sozinho, aprender sozinho. E o desenvolvimento potencial é onde ele pode chegar com uma ajuda, uma mediação, um apoio, a assistência de alguém mais que já conheça aquilo que ele está aprendendo. E essa é a zona de desenvolvimento proximal, né? A diferença, né, entre a real e a potencial. Ele mostra isso, portanto, Vygotsky, a importância do papel do professor na construção do novo conhecimento. E o que é esse mediador? Ele tem capacidade de elaborar questões que vão potencializar a construção e que orientarão os alunos. Elaborar questões, e essa elaboração de questões significa não apenas saber levantar perguntas, mas trabalhar essas questões com os alunos de uma maneira, propor metodologias e usar de recursos adequados para que os alunos realmente consigam atingir os objetivos do ensino e da aprendizagem. E o conhecimento nas crianças, ele acontece segundo o mesmo padrão que o conhecimento na espécie humana. Nós vimos isso em epistemologia genética de Piaget. Assim como a espécie humana, a sociedade humana, ela vai desenvolvendo conhecimento ao longo do tempo, cada um individualmente também faz o mesmo. E parte de algumas compreensões básicas para ir realmente compreendendo as questões mais complexas de maneira integradora. É preciso ter isso em mente sempre, né? A espécie humana como um ente social, cultural e histórico tem um padrão de desenvolver conhecimento que aparece, de uma certa forma, no indivíduo desde a sua infância. E os experimentos de Piaget demonstram isso, dando origem à chamada epistemologia genética. Porque eu já expliquei para vocês, né? Epistemologia, esse termo se refere à construção do conhecimento em qualquer área científica, técnica, tecnológica, qualquer área. Podemos usar esse termo para nos referir à epistemologia, à maneira como o conhecimento é construído. E ele se refere à epistemologia genética, que envolve consolidação e superação. Consolidação daquilo que já se sabe, que já se compreendeu a partir de novas experiências que se tenha, o contato com os conteúdos que se aprendeu na teoria a partir da prática, consolidam a compreensão. E superação de esquemas cognitivos que ficaram já em desuso, perderam sentido. Por isso, consolidação e superação, é assim que isso vai acontecendo. E o professor tem que levar isso em consideração na sua prática e promover estratégias de ensino que, por sua vez, promovam a desequilibração e a reequilibração como elementos facilitadores para o aprendizado. Desequilibrar significa mostrar que existem questões ainda não solucionadas, lançar questões, lançar problemas, problematizações para que o aluno desenvolva suas hipóteses de resposta a essas questões. Isso é uma desequilibração da estrutura cognitiva. Eventualmente, um aluno pode achar que ele já conhece algo, já sabe, mas aí se o professor percebe que está faltando ainda o aluno compreender algumas coisas, ele pode lançar certas problematizações que geram desequilibração. E há a busca por uma nova reequilibração, é isso que sempre acontece na estrutura cognitiva e é isso que gera vontade de aprender.
O professor precisa promover isso de uma maneira saudável para que o aluno goste de estudar. Desequilibração e reequilibração como elementos facilitadores para o aprendizado. E aqui, enfim, a equilibração estabiliza as relações entre a assimilação e a acomodação. A assimilação, lembrem-se, é quando é preciso que algo que está sendo exposto para o aluno, que o aluno receba esse algo e compreenda de fato, que esse algo faça um sentido no complexo que ele já tem de conhecimentos, que se encaixe como uma peça de um quebra-cabeça. Isso é uma assimilação. E a acomodação, eventualmente, exige que haja uma mudança na estrutura cognitiva, aquilo que o aluno achava que era, mas não é, ele tem que acomodar as ideias de um outro jeito. Isso aqui faz parte dessas duas relações, né, de assimilação e acomodação, é que mantém uma homeostasia cognitiva. O termo homeostasia significa um estado de equilíbrio dinâmico. Ou seja, mesmo que haja uma desequilibração, há uma busca por uma nova reequilibração, isso constantemente, através de assimilação e acomodação. E, portanto, quando fala assim, a equilibração estabiliza as relações entre assimilação e acomodação, significa que ela coordena esses múltiplos processos de desequilíbrios e novas reequilibrações. É sempre assim, né? É assim que a gente aprende. E, inclusive, quando a gente está fazendo ciência, muitas vezes a gente chega a alguma conclusão com os nossos trabalhos científicos e logo depois novas informações aparecem e precisamos dar uma outra conformação para o nosso trabalho. Às vezes até mudar a metodologia. Tem algumas hipóteses que são lançadas e que são refutadas no trabalho científico. E é assim também que Piaget propõe que o aluno possa aprender. Aqui eu coloquei esse esquema de Guerra 2014. Ele mostra exatamente essa questão da desequilibração das estruturas cognitivas do aprendente, aquele que está, o estudante, o aluno, aquele que está estudando, está aprendendo. A questão da desequilibração, porque surgiram desafios, conflitos cognitivos. Vejam à direita, ali aparece a ação do professor mediada pelo sistema que ele mesmo está planejando, está executando e avaliando, que é um sistema educacional que ele está propondo para os seus alunos. E dentro disso, desafios, conflitos cognitivos que geram a desequilibração. O aluno fica incômodo, ele não entende ainda o que, como resolver, às vezes, um problema. Se ele estiver desmotivado, ele talvez até nem tente. Vocês já ouviram isso? Quantos alunos às vezes fazem isso? Quantas vezes nós mesmos já fizemos como alunos? O professor aparece com um problema mais difícil. Isso é fácil de haver em matemática, né? Eu lembro da minha própria história de aluna. Às vezes aparece algo que você já compreendeu, entendi, aí o professor lança uma questão mais difícil. Está gerando o que? Uma desequilibração das estruturas cognitivas, a partir desses desafios, conflitos cognitivos. E o aluno vai precisar de uma nova acomodação. Por reflexão e análise do que ele está aprendendo, ele tem que chegar a um ponto de acomodação que gera uma reequilibração nova, um novo estágio de equilíbrio das estruturas até que aconteça isso tudo de novo, né? Porque outras questões vão surgindo. Mas vejam, quanto mais o ensino for fragmentado, mais difícil é chegar a uma situação nova de reequilibração que seja mais satisfatória para o aluno, ao ponto de ele ter vontade de continuar aprendendo. Se a gente ensina de uma maneira muito fragmentada, é difícil que as coisas façam muito sentido. E aí o desestímulo é maior, né?
Mas a reequilibração é uma nova compreensão, vejam ali no esquema, né? E a apreensão do significado do objeto de conhecimento, uma outra apreensão, uma outra compreensão daquilo que se está aprendendo. E do lado do professor, então, nós temos a ação do professor mediada pelo sistema, gerando conflitos cognitivos, e, ao mesmo tempo, lá em seguida, né, a reflexão-ação do aprendente. O professor gera conflitos que vão gerar uma nova acomodação por reflexão e análise por parte do aluno, e então, aí sim, vem a reequilibração. Tudo isso aqui é importante agora nessa prática. Como que vocês vão fazer numa aula, uma videoaula de 10 minutos, para apresentar algo, um conteúdo da matemática, mas apresentar de uma maneira que, se vocês estivessem apresentando para alunos, realmente pudesse causar isso daqui, um processo assim. É isso que nós queremos, tá? Mas vamos ver mais algumas experiências adicionais que trabalham dessa maneira, que foram criadas a partir dessas teorias. Eu incluí aqui a abordagem CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, porque é uma abordagem que também está sendo empregada na matemática. E não só na matemática, em todas as áreas, e também em processos interdisciplinares de ensino. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo da área das ciências, um exemplo interdisciplinar e um exemplo matemático. Vocês vão encontrar ela sendo mencionada assim, CTS, ou então CTSA. E aí, com o A, fica Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Hoje em dia está se usando mais CTSA, mas é a mesma linha de raciocínio. Ela parte do pressuposto que a ciência não é uma atividade neutra e que tem fortes implicações para a sociedade. Não é neutra, porque ela vem sendo produzida sob influência das pessoas que fazem ciência, para começar, mas não só isso. Vem sendo produzida de acordo com interesses do próprio governo de um país, porque os recursos para a pesquisa vêm do governo. Aí, geralmente, as agências de financiamento de pesquisa, que nós temos no Brasil a CAPES, o CNPq, e mais as agências dos estados, elas acabam sendo fortemente influenciadas pelo que é destinado para a ciência, pelo governo, realmente. Mas, muitas vezes, o governo de um país ele também está sendo influenciado pelo processo de globalização. Por esse motivo, a ciência nunca é neutra. E ela tem fortes implicações para a vida em sociedade. Tudo o que é produzido pela ciência e as tecnologias que surgem a partir daí nos influenciam fortemente, seriamente nas nossas vidas diárias, nos nossos padrões, nas nossas escolhas. E por esse motivo, embora ela não seja uma atividade neutra, ela é de interesse de todos. CTS quer dar acesso às pessoas à ciência, mas esse acesso não é apenas no sentido de entender os conteúdos ensinados em sala de aula, de saber utilizar e opinar sobre. CTS está voltada para a formação de cidadãos críticos, que são capazes realmente de compreender, de questionar e se posicionar, isso é bem importante. Saber o que se passa no mundo da ciência, no mundo das pessoas que fazem, que produzem o conhecimento. E ter certeza que você também, qualquer pessoa, pode e deve se envolver com esse processo de produção do conhecimento. Mas para que haja isso, é realmente necessário uma criticidade que precisa ser cultivada nos ambientes escolares. Por isso, Paulo Freire, esse é um trabalho dele de 1967, ele coloca que educar é formar uma consciência crítica de si mesmo e da sociedade. Essa é uma função importante da educação. Gerar uma consciência crítica,
Portanto, a educação não é só transferir conhecimentos na forma de conteúdos, em aulas expositivas, mas realmente educar de uma maneira que as pessoas tenham a possibilidade de compreender de uma maneira mais prática aquilo que está sendo ensinado. E aí, aqui eu coloquei, nessa última está aparecendo CTSA, como eu mencionei para vocês, aí já entra a variável ambiente também, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. No ensino brasileiro, ele prevê isso, uma educação mais consciente, que possa formar, além de técnicos, cidadãos com capacidade crítica e reflexiva. E nesse âmbito de aprender o que é a ciência, o que é a tecnologia, o que é a sociedade, o que o ambiente significa para a vida prática do aluno, como que ele pode interagir com tudo isso, e como que o ensino que está sendo oferecido para ele vai formá-lo para que ele realmente possa interagir com tudo isso. CTSA. Aqui os exemplos. Como eu falei para vocês, são 3 exemplos. Esse daqui é de ciências, aí tem o interdisciplinar e um que é com matemática. E que acaba sendo interdisciplinar também, porque ele envolve a parte ambiental. Nós temos aqui... Alguém levantou a mão? Parece que eu escutei aquele barulhinho de levantar a mão. Não? Aqui nós temos um trabalho, esse artigo, do artigo de Monteiro, 2016, que mostra uma abordagem CTSA. São 5 momentos, isso pode significar várias aulas, mas sempre partindo das concepções prévias dos alunos, vejam ali no primeiro momento. Primeira coisa é saber o que eles já conhecem. Não é assim? Não é isso que a gente está aprendendo na teoria do ensino e da aprendizagem, partir do que o aluno já conhece? É a primeira coisa a analisar, quais são as concepções prévias dos alunos em torno do conteúdo a ser estudado, a ser trabalhado. Um segundo momento, nesse caso aqui, o autor trabalhou com análise de textos, 2 textos, texto 1, texto 2, e no terceiro momento, a apresentação do conteúdo em si. Aqui pode entrar, sim, a aula expositiva, não é que a gente precise excluir a aula expositiva por completo, ela pode entrar, mas aqui a ideia nessas metodologias é que a aula expositiva ela seja apenas uma parte, não é o todo do processo de ensino. É uma parte que se encaixa com outras metodologias que vão exigir recursos didáticos diferentes de apenas um projetor de multimídia, quando tem, né, que às vezes nem tem nas escolas, acaba sendo quadro mesmo. Trabalhar só com quadro de giz, ou quadro com caneta, piloto, e o livro didático, às vezes nem isso não usa, né, o livro didático. Aqui é uma proposta diferente. E essas propostas, olha só, uma coisa importante, todas as propostas que eu estou mostrando aqui para vocês hoje, elas foram desenvolvidas em escolas públicas, e foram desenvolvidas mesmo, em sala de aula, mas de uma maneira investigativa, e acabaram aparecendo, sendo divulgadas dessa maneira, em formato de artigos acadêmicos, em eventos, em anais de eventos. Aqui no terceiro momento é uma apresentação de conteúdo que realmente teve a parte expositiva, e aí no quarto momento entram várias estratégias. Tem gincana, pesquisa pelos alunos, construção de moléculas em 3 dimensões. Aqui o caso estava sendo o que estava sendo estudado era a poluição atmosférica, por isso que a gente está falando em moléculas 3 dimensões, mas pode fazer outras coisas, dependendo do que você está trabalhando, qual o tema que você está trabalhando. Paródia, relacionar a imagem de poluição com compostos estudados, solução de um problema apresentado. Tudo isso foi um quarto momento, várias questões que fizeram com que os alunos trabalhassem em torno da problematização que estava sendo levantada ali.
E lá no final, o quinto momento é a avaliação dos alunos, entre eles, e do projeto em si que foi desenvolvido. Esse aqui é um exemplo interdisciplinar. Ele envolve ciências biológicas e geociências, dessa autora, que tem o sobrenome de Jesus, 2019. Eu quero chamar a atenção para alguns detalhes aqui. Vejam na primeira linha, primeira coluna da primeira linha, nós temos essa parte ali, é a parte de ciências biológicas. E o conteúdo que estava sendo trabalhado era ecologia, mas era para um curso técnico no ensino médio, curso técnico em mineração, integrado ao ensino médio. E vejam ali o número de aulas. Para isso, para trabalhar esse conteúdo, eram 16 aulas. Quero que vocês prestem atenção na quantidade de aulas que são expositivas. Em 16 aulas. Né? A problematização foi a apresentação por um projetor multimídia, realização de rodas de conversas. Isso ocupou uma aula das 16, uma aula só. Aí vamos para a organização do conteúdo, é a terceira coluna. 2 aulas expositivas e uma aula para um teste de pegada ecológica no laboratório de informática. Então, das 16 aulas, só 2 aulas são aulas expositivas. Uma aula teve projetor de multimídia, mas também teve uma roda de conversa. São 3 aulas, mais essa no laboratório de informática, 4. As outras 12 aulas estão lá, ó, na aplicação do conhecimento, no final. Ó. Quarta coluna. Formação de duplas para a realização da atividade. E essas duplas pesquisaram e construíram propostas sustentáveis, viáveis. Uma para uma residência sustentável, outra para uma escola sustentável. Já que o curso era um curso técnico na área de mineração, foi trabalhada essa questão de sustentabilidade. Foram 12 aulas, os alunos construindo conhecimento. Eu estou mostrando para vocês essa aplicação da teoria que nós estudamos. Dá espaço para os alunos construírem conhecimento. Foram só 2 aulas expositivas. Já na parte de geociências não fica muito diferente. Teve menos aulas, parece ali na primeira coluna, 7 aulas. A problematização foram 2 aulas com organização de grupos de trabalho, dinâmicas com esses grupos, apresentação de um curta-metragem, e eles elaboraram alguns cartazes. Foram, então, aqui 2 aulas das 7, né? E na organização do conteúdo, de novo, uma aula só expositiva. E uma aula para aplicação do teste no Kahoot, laboratório de informática. Aqui já entra um jogo, né? Uma parte mais lúdica. Os alunos gostam bastante também, sempre. E a aplicação do conhecimento, 3 aulas, com a produção textual de uma matéria de jornal. Veja, fica bem diversificado. Os alunos têm tempo de eles botarem a mão na massa, de eles pesquisarem, de eles desenvolverem algo. E, assim, para apresentar, com o professor sempre junto, claro, acompanhando. O professor é o mediador, o facilitador. E lá no final, vejam, a última linha, nós temos ainda atividades em conjunto, já que é interdisciplinar, houve um intercruzamento, teve 4 aulas, sendo que eles fizeram uma aula de campo, aparece na terceira coluna, numa área de proteção ambiental, com piquenique para socializar, e no final, na aplicação do conhecimento, o último quadrinho lá, a exposição dos trabalhos no saguão da escola. Foram 2 dias para essa exposição. Bem diversificado e interdisciplinar, que é bem interessante também, para evitar exatamente a fragmentação excessiva e gerar a possibilidade de haver assimilação e acomodação de compreensões que os alunos adquirem tanto de uma quanto de outra disciplina.
Essa experiência aqui, que é do ensino de matemática na perspectiva CTS, contribuições para o ensino médio, o trabalho de Jefferson da Silva, e ele foi apresentado nesse evento, o EBRAPEN, é o Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática. Aconteceu, foi o 21º, 2017, em Pelotas, Rio Grande do Sul. Nós temos aqui alguns detalhes, eu peguei esse recorte do próprio artigo, e esse aqui é o resumo, onde ele explica que ele fez um trabalho numa escola da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, com turmas do ensino médio, mas nesse trabalho aqui especificamente, que ele apresentou no evento, ele mostra como exemplo uma das aulas que ele trabalhou com uma turma de primeiro ano do ensino médio. E o objetivo foi trabalhar com conteúdo de função exponencial. Só que ele usou, para ele trabalhar isso, ele trabalhou com o acidente nuclear de Chernobyl, uma perspectiva integrada da educação ambiental crítica e do enfoque CTS, visando a motivação dos alunos, o desenvolvimento do senso crítico, a participação democrática deles. E ele comenta ali, a aula foi planejada para 6 tempos de 50 minutos, distribuídas em 2 dias. Aqui aparecem mais alguns detalhes. Função exponencial a partir do acidente nuclear de Chernobyl. Na primeira aula, ele partiu o quê? Foi analisar as compreensões prévias dos alunos. Ele queria ter essa visão geral, como os alunos percebiam esse acidente. E ele fez algumas perguntas. O que vocês sabem sobre o acidente nuclear de Chernobyl e os efeitos da radiação? O que vocês conhecem sobre a meia-vida de um elemento radioativo? E quais são as disciplinas que poderiam trabalhar com esse assunto? Baseado no que os alunos foram respondendo, aí ele levantou várias questões e ele foi trabalhar com alguns fatos marcantes da história do acidente. Vejam aqui à direita, esse é um trecho também do artigo. Ele mostrou, por exemplo, ele só cita um exemplo, né? O acidente foi o único que atingiu o nível 7 em escala internacional de eventos nucleares, o que o torna o maior acidente provocado pelo homem em toda a história. E em seguida ele apresentou um vídeo que tem uns 14 minutos, que tinha sido exibido no Fantástico, na Rede Globo, sobre Chernobyl, 30 anos depois do desastre nuclear. Esse desastre, esse acidente nuclear, muitas vezes ele aparece em livros didáticos. Possivelmente, os alunos, por eles estarem no primeiro ano do ensino médio, já pudessem ter tido algum contato com esse assunto realmente. Mas aqui ele aprofundou um pouco a mais. Depois da exibição do vídeo, ele fez uma pesquisa, ele sugeriu uma pesquisa para os alunos. Ele apresentou um roteiro com várias questões. Eu só coloquei essas 2 primeiras, mas tem outras. Algumas questões ele perguntou, vejam. A questão 1, quem é o maior responsável por um acidente nuclear? Os cientistas, cujas pesquisas oportunizaram a manipulação da energia nuclear, ou os homens que manipulam a energia nuclear para diversos fins, como construção de bombas, ou para o uso de áreas como medicina e farmácia? Ele fez essa pergunta e daí pediu, explique a sua escolha. Ou seja, os alunos teriam que pesquisar e refletir, responder. Ele não estava dando simplesmente uma aula expositiva. E a segunda questão, qual a responsabilidade do governo e das indústrias num acidente nuclear? E assim por diante. Tinham várias perguntas. Os alunos fizeram essa pesquisa. Isso aqui tudo aconteceu no primeiro dia de atividade. Aí vejam, no segundo dia ele começou com a leitura do poema Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, que é um poema que fala sobre essa questão
de pessoas que acabam passando por esse tipo de experiência de contaminação nuclear. E aqui ele usou esse poema para uma interpretação oral livre e começou uma conversa conectando esse acidente com o poder das grandes potências capitalistas do pós-guerra. Veja, isso é uma aula de matemática. Aí sim ele vai chegar nessa curva. É o gráfico de decaimento exponencial. Curva de decaimento radiativo. Ali a gente tem, né, esse cruzamento, o número de átomos não desintegrados pelo tempo. E ele trabalhou com esse gráfico daí com os alunos e o conceito de meia-vida de um elemento radioativo. Em seguida, ele ainda descreve no artigo mais algumas coisas, mais algumas atividades que ele foi desenvolvendo, até ele chegar no final, a avaliação que os alunos fizeram. Os alunos foram convidados a manifestarem suas opiniões, e aqui, em itálico, aparecem algumas respostas que eu vou socializar com vocês. Só algumas, ele não coloca todas, mas ele coloca como um recorte que exemplifica as falas dos alunos, porque, em geral, ficou bem parecido, né, o restante que ele não incluiu. Mas vejam, um aluno falou: eu não imaginava uma aula de matemática tão diferente. E o outro falou assim: professor, foi muito bacana associar a matemática a outros assuntos, inclusive assuntos que têm a ver com a nossa vida. Alguém falou também, um dos alunos escreveu: eu não conhecia o acidente nuclear de Chernobyl e nunca imaginei conhecer numa aula de matemática. Teve alguém que parabenizou o professor: parabéns, professor, eu nunca tive uma aula como essa. Tem uma que falou, alguém falou que não imaginava que podia existir um programa de saúde que desse apoio para mulheres grávidas que viveram nos territórios contaminados para que abortassem, muito menos saber disso numa aula de matemática. E um último comentário: professor, agora não queremos mais aulas de matemática convencional. Então, vejam, aparentemente foi um grande sucesso. E a aplicação de uma abordagem assim, CTS, é uma matemática crítica, é uma abordagem de matemática crítica, porque ela levanta várias questões em torno de algo que está sendo estudado. Questões de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente também, CTSA. O autor, no artigo, ele colocou CTS, mas por ser um acidente atômico, é ambiental também, CTSA. Vimos, portanto, 3 exemplos desse tipo de abordagem. Um exemplo naqueles 5 momentos de uma aula sobre água, poluição da água. Outro exemplo era interdisciplinar, envolvendo uma sequência com muitas aulas, mas bem poucas expositivas, e ali era o curso de técnico no ensino médio, na área de mineração. E aí, esse último exemplo de Chernobyl, uma aula de matemática. E aqui entramos em outra possibilidade, que é o ensino por investigação. É um ensino que não seja um monólogo, onde o professor fala sozinho com a turma, mas um diálogo entre professor-aluno e aluno-aluno, exatamente para motivar e para que o aluno tenha esse espaço que Jean Piaget, Vygotsky demonstram que é necessário haver para que o aluno estabeleça o conhecimento, e David Ausubel também na aprendizagem significativa. Por outro lado, o Vygotsky também mostra a importância do professor na zona de desenvolvimento proximal. E por isso aqui que está sempre presente, mas
facilitando, como um facilitador, não apenas como o único detentor do conhecimento que vai ficar expondo interminavelmente. E o ensino por investigação, ele abre espaço para investigação realmente de assuntos relacionados com os conteúdos. Ali, nessa experiência de Chernobyl, tinha um exemplo, ali entrava também uma parte daquele CTSA, daquela abordagem CTSA, era o ensino por investigação. É que ele propôs algumas questões para os alunos pesquisarem, porque aqui entra aulas experimentais, investigativas, debates, trabalhos em grupos, leituras, visitas, videoaulas, etc. Tem 1000 possibilidades de ensino investigativo que eu já vou mostrar em seguida, dessa autora, Paulino, não é a mesma autora, o exemplo. Aqui, esses textos são de Paulino, 2020, mas o exemplo é de uma outra autora. Mas é uma sequência de ensino investigativo que parte de um problema contextualizado, e o contextualizado significa o quê? Algo que faça parte da vida dos alunos. Porque aí os alunos vão aprender os conteúdos que o professor está querendo trabalhar com mais facilidade, a partir de algo que eles conhecem e que eles vivenciam. O problema é contextualizado, a atividade em seguida vem a atividade de sistematização dos conhecimentos pelos alunos. Sistematizar o conhecimento pode ser por leituras, por discussão, ou tudo isso que já foi mencionado no item aqui acima. Né? Aulas experimentais, investigativas, debates, trabalhos em grupos, leituras, etc. Tudo isso pode servir como atividade de sistematização dos conhecimentos pelos alunos, em torno do problema que foi levantado, que é um problema contextualizado. E aí, no final, a contextualização conclusiva, né, é levar para a vida cotidiana, como que isso se aplica na sua vida cotidiana, para que o aluno tenha condições de realmente apreender, não é apenas escutar, memorizar, mas ele entender o significado prático e levar para a vida pessoal, para não esquecer isso. Aplicar, não memorizar apenas. E aqui no ensino por investigação tem alguns pontos em comum com Paulo Freire e a pedagogia libertadora, que é a problematização, a dialogicidade no processo de ensino-aprendizagem. Problematizar, Paulo Freire sempre colocou isso como algo muito importante, problematizar dentro do contexto do aluno, para que ele entenda, tenha mais possibilidades de compreender do que se trata, aquilo que está sendo mostrado para ele. Isso tem a ver com Ausubel, é aprendizagem significativa. E a dialogicidade no processo de ensino-aprendizagem é o diálogo tanto com os fatos, pelo próprio aluno que está manipulando variáveis, está produzindo seu conhecimento, quanto a dialogicidade com o processo que o professor está propondo, com o professor e com os outros alunos, em todos os sentidos. Não é só algo, um ensino que é um monólogo, do professor transmissor de conhecimento, o aluno receptor. Aqui é a Paulino mesmo, é a mesma autora. Eu achei que fosse de outra autora essas gravuras exemplificam o que ela estava falando e chamou de sequência de ensino investigativo. Aqui nós temos as alunas, os alunos, eles estão desenvolvendo uma sequência, eles são do 2º ano do ensino médio, que foi uma escola pública em Anápolis, Goiás, 2018. Em cima, nas gravuras de cima, nós vemos uma aula experimental, material utilizado, os alunos fizeram pesquisa mesmo. E ali então surgiu da problematização que a professora levantou, que é a própria autora desse trabalho, Paulino. Ela desenvolveu em 2018 essa sequência de ensino investigativo e publicou em 2020 o artigo contando a sequência toda e fazendo uma análise, uma avaliação.
Nós temos nas 3 primeiras figuras a própria problematização contextualizada, e os alunos desenvolveram, em torno dessa contextualização, eles desenvolveram uma atividade experimental. E nas gravuras do meio, nós temos já uma exposição, uma feira de ciências, eles organizaram os resultados ao que eles chegaram, de maneira a sistematizar o conhecimento, que é o segundo passo proposto na sequência de ensino investigativo. Sistematizaram para organizar a exposição, organizaram as ideias, e aí acaba aprendendo muito mais. Quando tem que apresentar para os outros, a gente sabe disso, não é? Na prática, apresentar para os outros, a gente aprende muito mais. Né? E, no final, vocês têm as últimas fotos embaixo, é a parte da contextualização final, os alunos já aplicando para o cotidiano. Como era de ciências, aqui tinha a questão da poluição e do tratamento do esgoto e das doenças causadas por água contaminada. Então, chega aqui no final, as alunas estão produzindo, fabricando sabão artesanal, que é, além de aproveitar descartes da cozinha, mais especificamente do óleo de cozinha, é menos poluente para a água. E elas desenvolveram esse sabão em pó, sabão artesanal e uma maquete de uma lagoa em eutrofização. Isso é uma sequência investigativa, os próprios alunos fazendo. A partir de um problema inicial levantado pela professora, elas desenvolveram tudo isso. E nós chegamos agora no terceiro experimento adicional que nós ficamos de ver hoje, que é Piaget nas séries iniciais. Piaget demonstrou, né, em 6 estudos de psicologia, essa é uma obra dele, que crianças em diferentes faixas etárias têm diferentes visões de conservação de peso, volume e substâncias. E essas visões podem ser relacionadas com visões atomísticas, conforme elas foram aparecendo na história da ciência. Isso é epistemologia. A visão do átomo, a compreensão do átomo na história da ciência, Piaget mostra que se repete, é meio parecido na infância. Ele comparava a infância da sociedade, desde um ponto de vista científico, a infância da compreensão da ciência e a infância do aluno, como ele também, como acontece para ele quando ele está compreendendo ciência. Ele fazia essa comparação. E nós estudamos as diferentes faixas etárias juntos, vocês fizeram aquelas ilustrações no fórum, o que se pode usar de objetos da matemática para estimular o interesse das crianças em diferentes fases de idade que elas estão. E tem a ver com isso daqui, que foi Piaget que desenvolveu, né, essa teoria, e ele mostrava como no desenvolvimento do conceito de átomo ao longo do tempo, é a epistemologia que está no gênese, que está na maneira de aprender da nossa sociedade, epistemologia genética. Nesse trabalho aqui, de Rodrigues e Vittoretti, 2003, 31 crianças de 7, 8 anos em uma escola estadual, portanto são séries iniciais, fizeram parte dessa investigação. As professoras, os professores que trabalharam, eles quiseram aplicar nessas 31 crianças esses mesmos experimentos que Piaget propôs nesse livro, 6 estudos de psicologia. E a metodologia empregada para essas 31 crianças, elas estavam cursando o 2º ano. Aqui nessa época em que o artigo foi publicado, ainda se falava em série, né, 2ª série, em uma escola estadual. E foi apresentada para essas crianças uma experiência em que se utilizaram 2 copos idênticos, cheios de 3/4 de água. Vejam só, 2 copos idênticos, cada um deles com 3/4 de água, e um deles foi colocado
7 cubos de açúcar, 1 a 1. 7 cubos de açúcar 1 a 1 e misturado até completa dissolução. Em um deles, o outro não foi colocado açúcar. E as crianças, ao mesmo tempo, receberam folha de papel, onde elas poderiam fazer suas anotações, respondendo às perguntas. As perguntas que foram feitas para elas eram: para onde foi o açúcar? Aquele açúcar, os 7 cubos que dissolveu, né? Para onde foi o açúcar? A segunda pergunta: os 2 copos têm o mesmo peso? Explique. E a terceira pergunta: o que acontecerá com o nível da água? Abaixará, aumentará ou continuará o mesmo? Explique. Eram crianças de 7 e 8 anos de idade. E como já é um experimento clássico de Piaget, certamente elas teriam condições de resolver essas questões. Mas elas estavam sendo aqui aplicadas numa escola estadual em São Paulo, em um experimento que Piaget fez há muito tempo atrás, lá na França. Mas as professoras fizeram esse experimento. Vejam aqui embaixo para onde foi o açúcar, a resposta. Tivemos 5 grupos de respostas. 39% dos alunos responderam que o açúcar derreteu. Eles usaram esse termo, derreteu. E 32% que ele continuou como pó, que ele foi para o fundo do copo. 17% que ele desapareceu. E as outras respostas são de menor proporção. Nos interessa as de maior proporção. Então, ele derreteu, a maioria respondeu isso. Aí, na questão 2, os 2 copos têm o mesmo peso? Obteve-se para essa pergunta também 5 grupos de respostas, só que as mais importantes foram 48% falou, né? Os 2 copos não tinham o mesmo peso, porque se adicionou açúcar em um deles, então esse seria mais pesado. E 23% disse que os 2 não tinham o mesmo peso, mas não relacionaram com a adição do açúcar. A terceira, com relação a essa terceira pergunta, o que acontecerá com o nível da água? Ele vai baixar, aumentar ou vai continuar o mesmo? 70% admitiu que o nível da água aumentou no copo que continha açúcar. E 30% descreveram as transformações ocorridas com açúcar, mas não fizeram nenhuma referência ao nível da água no copo. Aí, analisando essas respostas, os autores chegaram a algumas conclusões da investigação. Eles perceberam, primeiro, para começar, uma confusão entre derreter e dissolver. E eles perceberam exatamente por que os alunos acham que o açúcar derreteu. Derreteu como se o átomo fosse imaterial, como se ele não ocupasse lugar no espaço. E isso é feito uma analogia com pensadores gregos do século IV, que também pensavam assim do átomo. Aí, de novo, é a mesma questão da epistemologia genética, corroborando com Piaget. As respostas à terceira pergunta, o que requeriria, e essa terceira pergunta ali ia requerer o entendimento da conservação de volume, né? Era aquela questão do copo, né? Se aumentou ou não aumentou a quantidade de água. Mas aqui percebe-se, as crianças não têm condições de abstrair sobre isso. Elas ficou meio confusa a resposta. E, portanto, só apenas essas conclusões foram apenas para reforçar, né, conteúdos que requerem pré-requisitos cognitivos ou subsunsores. Não podem ser trabalhados com crianças se elas não estão preparadas, não têm condições de entender algumas questões. E outras questões, elas vão tentar explicar de uma maneira mais simples. E aí, depois, em outro momento, pode-se partir dessas explicações que elas deram para gerar uma nova desequilibração. E com outras, já chegando num outro momento em que elas realmente já têm condições de abstração, têm condições de entender algo que elas, no momento inicial, não podiam compreender, aí pode-se trabalhar novamente, trazer novos conteúdos
e vai gerar o que? A assimilação ou acomodação, em alguns casos. Acomodação, se a criança tinha entendido que derrete, é possível ensinar o que é derreter e o que é dissolver, qual a diferença. Se a gente não faz isso, não cuida com essas questões dos pré-requisitos cognitivos, que são as ideias âncora que David Ausubel trabalhou na aprendizagem significativa, ideias âncoras ou subsunsores. Se a gente não trabalha isso, pode haver um mau rendimento escolar ou até mesmo a aversão às ciências, à matemática, e vocês sabem muito bem que existe isso. Tanto as ciências quanto a matemática, ou português, seja lá o que for, né? As crianças nas escolas podem ter mau rendimento escolar, aversão e evasão. A gente entra nessa questão de novo, né? Dos problemas que são recorrentes na área da psicologia educacional. Agora, tendo visto essas experiências adicionais, vamos adentrar no planejamento pedagógico, já indo em direção ao que vocês vão precisar desenvolver agora no final, o trabalho final da disciplina. É importante planejar sempre uma aula, mesmo que seja uma aula de 10 minutos, planejar para que ela fique bem feitinha. Quando a gente está falando em planejamento pedagógico, sempre isso envolve uma junção funcional entre políticas e currículos. Essa junção funcional já aparece, por exemplo, na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E os currículos das escolas, eles têm que estar afinados com a base. E o professor, quando ele vai lecionar, ele também tem que tomar esses cuidados. Mas essa junção não pode comprometer com a sua diversificação de metodologias. O professor ele tem liberdade para criar. Embora muitas vezes essa liberdade possa ser cerceada por falta de tempo, sobrecarga de alunos numa classe, ou sobrecarga do professor, que tem muitas turmas ao mesmo tempo, isso acontece. Mas, para ser o mais prático possível, tem que procurar prever as atividades em face dos objetivos que são propostos. Eu quero que vocês já comecem a pensar nisso para a videoaula que vocês vão criar. Quais vão ser as atividades, como vocês vão criar essa aula, o que vocês vão propor dentro dela em face de objetivos que vocês terão com essa aula. Só que esses objetivos, tanto os objetivos quanto as atividades, elas têm que estar baseadas na psicologia da educação, nessas teorias que a gente estudou. É a matemática que vocês vão ensinar. Mas a maneira como vocês vão se propor a ensinar é que tem que demonstrar uma compreensão que vocês tiveram aqui, né, de tudo isso que a gente está estudando juntos. E quando a gente está fazendo planejamento pedagógico e está se embasando na teoria de ensino-aprendizagem, a gente sabe que precisa dar abertura nos nossos planejamentos para revisão, para adequação ao longo do processo, mas sempre mantendo uma unidade teórico-metodológica, com, inclusive, as atividades escolares como um todo. Por isso que a gente fala que há uma junção funcional entre políticas e currículos. Aqui, nessa nossa pequena aula que vocês vão montar, a gente não vai precisar chegar tanto, né, se preocupar com isso, com a junção entre as políticas e os currículos, mas é importante uma unidade teórico-metodológica e das atividades para com os objetivos propostos. Tem que ter clareza nos objetivos, aonde se quer atingir, sempre, em qualquer planejamento assim. A clareza dos objetivos e dos métodos, uma organização da ação, visando uma intervenção na realidade. E a intervenção que nós queremos é essa que aparece aqui do lado, na gravura, um texto, uma pequena frase de Paulo Freire, em que essa é uma frase bem clássica, talvez vocês já tenham visto, provável que sim, né? A educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, as pessoas é que transformam o mundo. E a intervenção que a gente quer realizar, portanto, dentro da educação, é essa mudança das pessoas, para que as pessoas possam transformar o mundo.
E como fazer uma intervenção assim, se não for de uma maneira bem organizada, planejada, com previsão, organização? Exige pesquisa, reflexão constantes por parte do professor, uma crítica permanente, uma reorganização contínua e consciente do que se está propondo. E aqui do lado tem um quadro com uma citação de Pimenta e Carvalho, 2008, é uma frase que eu gosto bastante, porque eu vejo muita coisa importante do planejamento nessa frase, né? Parece que ela resume o que é o planejamento de uma maneira muito consistente. O planejamento é um processo em que se estabelece para onde ir e quais as maneiras adequadas de chegar lá, tendo em vista a situação presente e possibilidades futuras, de modo que a educação atenda tanto às necessidades do desenvolvimento da sociedade quanto às do indivíduo. Ou seja, planejar significa a gente estabelecer para onde quer ir, mas também como vai chegar lá. E quando vocês forem organizar a atividade de vocês, lembrem-se disso. Uma aula ela tem que ter esses pressupostos. Primeira coisa é escolher o tema, mas depois que você escolheu o tema, o que dentro do tema que você vai trabalhar numa aula de 10 minutos? E para que, onde que você quer chegar com essa aula? E quando a gente fala, como aqui, Pimenta e Carvalho estão falando, né? Tendo em vista a situação presente e as possibilidades futuras, a situação presente, quando a gente parte do que os alunos conhecem, é o que é a situação presente. Mas a possibilidades futuras já envolve até mesmo a teoria do desenvolvimento, da zona de desenvolvimento proximal. E os modelos teóricos todos de Vygotsky, de como a sociedade influencia o aluno e no caso, o professor está influenciando com símbolos, signos, com a semiologia toda que está sendo proposta ali na aula. Considerando as necessidades da sociedade e do indivíduo. A sociedade precisa das pessoas que tenham condições de transformar o mundo. E essa que é a noção de educação que transforma, né? Transformadora. Portanto, agora, essa questão dos planos, né? Há um plano maior sempre, quando o professor vai trabalhar, vai planejar o plano da escola, que faz a junção das políticas com o currículo. E dentro do plano da escola, o professor precisa se organizar com cada disciplina, ter um plano de ensino, e dentro do plano de ensino ele vai incluir a relação entre as aulas, e dentro de cada aula, para cada aula sair bem organizadinha, é bom ter um plano de aula. Mas tudo isso muito flexível e adaptável sempre que necessário. Agora, nós podemos pular agora a questão do plano da escola. Nos interessa mais mesmo é o plano de aula. Mas eu passo aqui rapidamente pelo plano de ensino. Eu passei para vocês, bem no comecinho da disciplina, um plano de ensino, lembram? Da disciplina de psicologia da educação. E, geralmente, o professor passa um plano de ensino para os alunos. Né? E ele contém as justificativas da disciplina, os objetivos gerais, específicos, os conteúdos que vão ser trabalhados. Claro, tem uma variação de como se estrutura um plano de ensino. Mas tem algumas questões que são importantes serem consideradas, contempladas dentro dele. Mais especificamente os objetivos, conteúdos e as metodologias, que os objetivos estão apontando aonde se quer chegar. Os conteúdos e as metodologias é como vai chegar lá. Isso demonstra que o ensino ele é feito de uma ordem sequencial, que é construída sempre segundo uma sequência lógica. E não é só a nível de plano de ensino, não, de plano de aula. E, portanto, para a ação docente ganhar eficácia, para as experiências realmente que são oferecidas para os alunos consistirem em situações concretas de ensino, isso significa que elas sejam situações de ensino mesmo, que não é só uma fala do professor teórica, os alunos só vão anotar, não vão aprender. Realmente gerar ensino, situação concreta de ensino, precisa organizar a ação, visando a intervenção na realidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque vocês precisam
organizar-se no nível de uma aula agora. E já tendo, sob influência de todas essas teorias que nós estudamos na disciplina. Organizar a aula de uma maneira a torná-la mais motivadora, considerando que o aluno ele não é só o ato motor e a cognição, lembram de Vallon, ele também é emocional e afetivo, e ele é uma pessoa integral. E considerando tudo o que Piaget mostrou sobre a acomodação, sobre a assimilação, que nós aprendemos sobre a importância dos subsunsores, que são ideias âncoras na aprendizagem significativa, como Ausubel mostrou, e como o adulto, o professor, o mediador, o facilitador, pode propor-se a colaborar na zona do desenvolvimento proximal do aluno, tudo isso, vejam, lembrem, vocês vão ter que lembrar de tudo isso, e na hora que vocês estiverem organizando agora uma videoaula, que expresse que vocês compreenderam. Como que se pode organizar uma aula a partir de um tema? Aqui aparece, né? Nós temos aqui em azul, quadrinho, tema. Qual é o tema da aula que vocês vão escolher, cada equipe? Dentro desse tema, como que vocês vão fazer? Quais os objetivos? Onde vocês querem chegar com essa aula? Então, esse tema vai ser quebrado em quais conteúdos? Quais são os conteúdos que vão estar ali presentes? E como vocês vão fazer? Quais as metodologias? Como vocês... Geralmente, numa aula, entra a avaliação. E bibliografia. Sempre tem que ter uma bibliografia. Lembrando, gente, trabalho em grupo, tem que ter sempre uma intencionalidade inerente, uma clareza sobre a serventia daquilo que vai ser ensinado. E aqui eu falo, trabalho em grupo mesmo, né? Quando a gente está em sala de aula, é isso também. É um trabalho em grupo, professor com os alunos e os alunos entre eles. Se a gente sai daquele padrãozinho usual da pedagogia tradicional, do professor expositor, né? Tem alguns autores que chamam de professor conferencista, professor que é um conferencista, e os alunos que estão apenas escutando. A gente sai desse padrão, a gente tem um trabalho em grupo, e vocês também vão desenvolver um trabalho em grupo agora. Isso daqui vale tanto para o momento da sala de aula, quanto para um trabalho como vocês vão desenvolver. Tem intencionalidade, clareza. E refletir agora, e sempre, refletir sobre o compromisso com a transformação social, e não apenas o passar a matéria aos alunos, que está aí escrito entre aspas, que é bem típico desse ensino tradicional, né? Não é isso que nós estamos visando aqui na disciplina, nós temos uma teoria muito vasta, é isso que eu coloco nas considerações finais, muitas experiências vêm sendo desenvolvidas, nós vimos na aula anterior, na aula de hoje também, e um referencial teórico é vasto, estudamos aqui em Psicologia da Educação, as aplicações dessa teoria para circunstanciar a prática são necessárias, né? Circunstanciar a prática, interpretar o que está acontecendo na prática docente, trazendo conclusões sobre o evento da aprendizagem, o que aconteceu no evento. O professor ele pode ser um investigador constante da sua prática, que nós tivemos o evento do açúcar na água, que mostra isso, mais ou menos, né? Então, a teoria circunstanciando a prática e ajudando os professores a interpretar os resultados que eles estão vendo ali acontecendo no evento da aprendizagem dos alunos. Nós também percebemos a importância, ou reforçamos, né, da contextualização, da utilidade prática daquilo que se ensina para o cotidiano. E isso apareceu em CTS, em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Contexto, aquilo que o aluno consegue entender, que faz parte da vida dele, se nós apenas ensinamos de uma maneira a que aquilo que é ensinado seja distante da vida do aluno, é mais difícil de compreender a utilidade prática e aquilo acaba sendo esquecido. Nós estudamos tanta coisa, vimos epistemologia genética,
na prática do ensino da aprendizagem, que nos mostra que o conhecimento vai acontecendo aos poucos, em cada etapa da vida, as crianças, os adolescentes têm condições de entender algumas coisas, outras não. E isso acontece também individualmente, mesmo que estejam crianças diferentes numa mesma fase de idade, não obrigatoriamente que elas vão aprender da mesma forma. E por isso é necessário diversificar os recursos didáticos e as metodologias. E vamos, enfim, praticar isso tudo na elaboração de roteiros, material didático e atividades para a educação básica, que é a nossa última atividade. E eu entro aqui agora no roteiro. Vou fazer uma leitura explicada do roteiro, em seguida eu finalizo com a gravação e eu fico à disposição para dúvidas que surgirem, algumas ideias que a gente possa trocar. Né? Esse roteiro está explicado assim, vocês precisam formar equipes de no máximo 3 integrantes e pensar em um estilo para desenvolver um vídeo educativo para o ensino fundamental 2 ou ensino médio. Máximo 10 minutos de duração, um vídeo curto. Mas, como eu sei que geralmente que dá mais trabalho é realmente a produção do vídeo, do roteiro, do vídeo, depois às vezes precisa de uma edição, tudo isso dá trabalho, aí pode ser uma coisa curta, de 10 minutos mesmo. E a concisão aqui, ela é interessante porque não é a questão do tema em si ser bem trabalhado, eu não vou analisar, até porque eu não sou matemática, eu quero ver a aplicação do que a gente estudou realmente. Eu vou observar a ação pedagógica de vocês nesse vídeo. No vídeo, vocês podem envolver o que vocês quiserem. Eu coloquei alguns exemplos, por isso que tem um etc., um misto, envolvendo entrevistas, debates, explicações acerca do assunto que vocês vão trabalhar, orientações para o desenvolvimento de algum experimento, dos resultados esperados, etc. Mas tudo em torno de um conteúdo da matemática. Vocês vão escolher um tema. E como eu expliquei naquela parte ali do plano da aula, é importante que vocês façam um plano de aula. E o plano de aula e o roteiro são coisas diferentes. O roteiro é para ajudar vocês na gravação do vídeo, que é uma sequência, quem vai falar o quê, quem vai começar, quem vai terminar, o que a gente vai apresentar, quais imagens que a gente vai usar, um roteirinho do vídeo. Mas o plano da aula é importante para a equipe ter uma unidade de pensamento, saber onde que a equipe quer chegar. O plano da aula é como eu mostrei nos slides anteriores. Tem um tema, dentro desse tema, quais os conteúdos que vão ser trabalhados, quais os objetivos a alcançar com esses conteúdos e qual a metodologia que vai ser empregada. Esse plano de aula é importante para vocês terem uma ideia onde vocês querem chegar. Mas o mais importante, vejam, no item 3 aqui do roteiro, é a maneira de abordar o conteúdo, que ela se torne uma aplicação prática de aspectos da epistemologia genética, do cognitivismo e da teoria sócio-histórica cultural, conforme estudamos na disciplina. Porque tudo isso daqui envolve essas ideias todas que nós estivemos estudando. Eu preciso ver vocês abordando o conteúdo de matemática que vocês escolheram sob influência dessas teorias. Isso pode, vejam ali no item 4, isso pode aparecer na forma de experimentos que permitam a construção do conhecimento pelos alunos a partir do que eles já conhecem, explicações que desconstruam o que eventualmente os alunos sabem, possibilitem a reconstrução das ideias, atividades lúdicas, sequências didáticas, ensino por investigação, etc. Nós vimos vários exemplos na aula gravada da sexta-feira, na aula de hoje. Vocês é que vão pensar qual o tema, vou montar um plano de aula simplificado para vocês, não preciso me entregar esse plano de aula, e pensar dentro do plano de aula, vocês têm que ver, né? O que vocês vão fazer? Como que vocês vão trabalhar de modo a que a maneira de vocês darem essa aula transpareça.
as influências do que nós estivemos estudando aqui na disciplina. E aí, ponto 5, criem o roteiro do vídeo, que é o que inclui a sequência do que vai compor a aula, de modo que todos os integrantes da equipe participem da gravação. Não adianta só colocar o nome junto com a equipe, tem que aparecer junto ali a voz. Se não for aparecer o rosto, tem que aparecer a voz. Tem que estar junto ali na equipe realmente. E aproveitem para tirar dúvidas agora, né, no final. O item 7 fala sobre o vídeo. Eu sugeri aqui o aplicativo OBS. Ele está gratuito para download, para notebook. Ele é muito bom para gravar tanto a imagem, a autoimagem da pessoa explicando perante a câmera do notebook, quanto assim de slides. Tem algumas videoaulas, aquela videoaula gravada que eu deixei para vocês na sexta, eu fiz com o uso do OBS. E o Google Meet também pode ser usado, porque Google Meet facilita, que dá para usar pelo smartphone, né? Dá para gravar, fazem a gravação e vocês têm um vídeo no final. Pode usar a filmadora do smartphone, o que preferirem. E o prazo para envio é quarta-feira, às 23h59. Aí vocês têm os critérios de avaliação da atividade, vale 5 pontos. Os outros 5 pontos já foram as atividades do fórum e do Padlet. E vejam, só atente para esses, quais são os critérios, para vocês tomarem cuidado quando estiverem montando, né, o vídeo. Ele tem que ter uma função educativa realmente, ou seja, isso significa que ele pode ser usado de fato. Eu poderia pegar qualquer um vídeo desses que vocês vão me mandar e ele estaria pronto para apresentar para um grupo de alunos, por exemplo, da educação básica, como apoio para uma aula deles, com a professora deles. Isso significa a função educativa do vídeo, vale 1 ponto. Mas vejam que o enfoque com o apoio dos modelos teóricos vale 3 pontos. Os modelos que a gente trabalhou aqui na disciplina. Tem que prestar atenção nisso. Vocês podem pesquisar mais, além desses exemplos que eu dei. Pode pesquisar mais, buscar mais algumas atividades e decidirem como que vocês vão fazer. E a sequência dos elementos do episódio coerente no todo, vale 1 ponto. Essa sequência coerente é importante para trabalhos em equipe, prestem atenção nisso. Tá? A equipe tem que estar bem coesa, por isso que eu falei, faça um plano de aula, faça um roteiro, deixe bem organizadinho, e aí vocês fazem a gravação do vídeo,